Então, pessoal, na segunda fase do Alzheimer, o paciente apresenta dificuldade de fala, né? Deixa de conseguir morar sozinho, pode ter alucinações, pode se perder até mesmo dentro de casa, repete constantemente as mesmas perguntas, apresenta agressividade, apresenta problema de coordenação motora que acarretam em dificuldade para realizar tarefas simples. Ou seja, a primeira fase é uma fase de adaptação ainda que a pessoa vive sozinha sem problema algum, apesar das percas, que é perigoso, né, o paciente se perder. Mas na segunda fase, que a doença já está mais agravada, o paciente já não consegue mais viver sozinho. Por quê? O sistema dele está tão afetado que ele às vezes perde dentro de casa. Né? Quer ir para a sala, ele não consegue chegar na sala, ele vai para a cozinha. Né? Quer ir para o quarto, ele não vai para o quarto, vai para o banheiro. Então ele tem muita confusão mental e ele começa a ver alucinações, né? Pessoas antigamente, do passado, né? Começa a aparecer, ele começa a chamar, vai ver a mãe, ver filho, ver a avó, né? Tudo nas pessoas que estão próximas, né? Por exemplo, chega um filho, mãe, tudo bem? Ele fala, você é meu pai. Então, assim, são alucinações que o paciente está tendo na segunda fase. E confusões mentais. Então, essas confusões mentais dele vai aumentando cada dia mais e ficando cada dia mais potente. Trazendo o quê? Impotência a esse paciente, onde esse paciente já não vai conseguir mais ir ao banheiro sozinho, se alimentar sozinho, viver sozinho. Ele sempre vai ter que ter uma pessoa ao lado dele 24 horas para ajudá-lo a viver. Né? Na terceira fase é o que? Acontece a incontinência urinária e fecal. Esse paciente já não consegue mais segurar a urina e nem fecal. Ele começa a fazer as necessidades fisiológicas dele na roupa. Né? Dificuldade para alimentar e engolir. Ele não sabe mais a engolir. Né? Ele não consegue engolir alimento. Comportamento inapropriado ao público, né? Se vê alguém de fora, no público, ele faz alguma coisa que deixa o restante da pessoal constrangido, né? Por exemplo, tirar a roupa no meio do povo de todo mundo, né? Quer sair para a rua, começa a discutir, começa a fazer escândalos, começa a gritar, né? Não consegue entender o que acontece ao seu redor, né? Ele não sabe o que está acontecendo ali, ele fica perdido, né? Resistência em cumprir atividades diárias, né? Você fala, olha, tem que fazer alguma coisa, esse paciente não faz, ele tem uma resistência, né? Deficiência motora, inclusive com dificuldade para caminhar e até mesmo o uso de cadeira de roda, ou seja, o paciente ele tem uma deficiência motora muito grande, onde ele vai evoluir para uma cadeira de roda e possivelmente vai ficar acamado, né? Então esta fase é uma fase mais crítica, né? Uma fase mais delicada, onde o familiar ali que está convivendo com esse paciente deve entender que ele voltou a ser um bebezinho de colo, com 90 anos ou com 80 anos, né? Então o familiar tem que ter esse entendimento. Se o familiar não aceitar isso, não ter esse entendimento, vai ser sofrimento tanto para o paciente quanto para o familiar, porque vai gerar agressões entre os dois e transtornos psicológicos. Por isso deve-se acompanhar também o familiar a um atendimento psicossocial. Para quê? Para ele ter essa noção de que esse paciente com Alzheimer é a mesma coisa de uma criança, de um recém-nascido, de um bebê de 3 meses que não sabe comer, não sabe beber, não sabe na hora que tem que ir ao banheiro. Então esse paciente de 80 a 90 anos, 60, 50, depende muito da fisiologia do paciente, ele vai ter esse problema e o familiar vai ter que conviver com essa situação, né? A quarta fase do Alzheimer é considerada a fase terminal, sendo que nessa etapa o indivíduo pode apresentar mutismo, né? Não conversa com ninguém, fica mudo, não reconhecer os familiares, amigos ou objetos conhecidos, por exemplo, não reconhece um filho, não reconhece uma neta, não reconhece um tio, um irmão. Restrição de leito, ou seja, ele vai ficar acamado, né? Vai perder os movimentos. E infecções constantes, direto vai ter infecção no seu corpo, né? Infecção de urina, infecção de pulmonar, que é a pneumonia, e até esse paciente ir a óbito, né? Então é uma doença degenerativa que, apesar da medicação, ela retarda pouquíssimo a doença, né? E sim vai ter o quê? O fim que infelizmente é o óbito.
Porém, o paciente com Alzheimer, além dele ser tratado, o familiar tem que ser tratado junto. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, o familiar ele tem a função de cuidar daquele paciente. Se ele não tem uma estrutura psicológica para cuidar daquele paciente vai padecer mais rápido do que o deveria acontecer. Então tem que ter esse atendimento, tem que ter essa colaboração, tem que andar junto esse tratamento para o paciente se dar bem e ficar tranquilo. Tranquilo, pessoal?